A paz do Senhor, uma boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live da Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós estamos agora, estudando juntos o livro de Romanos no Novo Testamento. Então sejam muito bem-vindos. Minha paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você que está aí nos acompanhando, está chegando, a gente vai dar uns minutinhos para dar o tempo de você compartilhar, convidar pessoas a estarem estudando a Bíblia junto conosco. Lembrando, nós estamos na Escola Bíblica Casa de Zadok e nós somos uma escola a qual nós oferecemos estudos bíblicos. Quero convidar você também a conhecer o nosso canal no YouTube, que nós temos ali todos os estudos que nós já fizemos, das lives. Quando nós terminamos a live, nós baixamos e colocamos, disponibilizamos ele lá. Então, lá no nosso YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok, nós já temos o livro de Jó, já fizemos Provérbios e fizemos Eclesiastes. E iniciamos ontem a leitura do nosso primeiro livro, que nós estamos estudando do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Bom, se você chegou por aqui agora, você está começando a estudar Romanos com a gente, você pode ir lá no YouTube, procurar a Escola Bíblica Casa de Zadok no YouTube. Você vai ver que nós já publicamos, estamos com mais de um ano aí de canal. Tem vários estudos, tem seminário, tem a parte da Reforma Protestante, tem pregações, tem louvores e tem um estudo capítulo por capítulo de alguns livros da Bíblia. Nós fizemos juntos Provérbios, Eclesiastes e Jó. Dentro de tudo isso, eu quero lembrar você que está aqui conosco, compartilha essa live no seu grupo de estudo, compartilha no status, compartilha com a sua família, tá? A visão de estudo bíblico que a gente traz aqui para você é que a gente quer que você desenvolva o hábito de estudar a Bíblia. Mesmo que você comece da sua maneira, que você comece pouco a pouco, mas que você consiga habituar a sua família, os seus filhos, os seus familiares a ter esse hábito de estudar, de orar, de entender o que é Deus, aí para que você possa desenvolver relacionamento com Deus. Diante disso, nós estamos aqui não para dar um posicionamento teológico aprofundado, porque a gente, até pelo tempo de live, não tem como a gente aprofundar em todas as situações, porque a Bíblia ela é muito profunda. Então, cada versículo, cada palavra, o original de cada palavra vai ter significados, vai ter contextos, e a gente em uma hora e meia, a gente não consegue trazer para você essa profundidade. Mas o importante é que você consiga ler o capítulo, entender o que esse capítulo significa, não estudar versículos isolados, e para que você possa ter aí uma base do que a Bíblia fala a respeito desse livro. Então, antes de qualquer estudo bíblico, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue a sua caneta, faça as suas anotações que você quiser meditar, depois você quiser pesquisar, e nós sempre deixamos aqui em aberto. Se você quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp, através das redes sociais, mandar sugestão, mandar perguntas, sugestões de livros, opiniões, nós estamos aqui abertos a receber essa opinião, tá bom? Curve sua cabeça por um instante, vamos orar, pedir sabedoria da parte de Deus para que a gente consiga entender aquilo que nós estamos estudando, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por toda graça, por toda misericórdia que o Senhor renova cada dia conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. A Tua presença se faça presente neste lugar. E aonde esse vídeo chegar, Pai, aonde tiver uma pessoa do outro lado, Pai, sedenta da Tua palavra, que a Tua presença também possa se fazer presente naquele lugar. Seja, Pai, o Teu sinal nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Pai, nós não queremos, meu Deus, meu Pai, ler, gastar tempo, Pai, importantíssimo que é hoje o nosso tempo que poderíamos estar com a nossa família, para simplesmente, meu Deus, meu Pai, não aproximar de Ti. Nós estamos aqui, Pai, para ganhar, meu Deus, a oportunidade de estar próximo da Tua presença, ganhar a oportunidade, Pai, de entender um pouco quem é o Senhor, ganhar a oportunidade de desenvolver a intimidade contigo. Por isso, Pai, ouve o nosso clamor. Nos ensina, Espírito Santo, a Tua palavra.
Abra a nossa mente e os nossos corações estejam atentos para guardar a Tua palavra, Pai. E aonde este vídeo chegar, Pai, que o Senhor tenha liberdade, enquanto ministramos a Tua palavra, de curar, de libertar, de transformar, Pai, as nossas mentes. É o que eu te peço pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. O capítulo 2 de Romanos, ele vem falando sobre o justo juízo de Deus. Então, nós temos aí 29 versículos, né? A segunda parte dele vai falar muito a respeito dos judeus, da lei. Então, do 1 ao 16, ele vai falar um tema, do 17 ao 29, outro tema. Vamos ler os primeiros 8 versículos, e aí nós fazemos algumas pausas para conversar. Versículo 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos, versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3, e você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ele indaga, né? Versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ele questiona. Versículo 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E aí agora nós temos aí nesse capítulo 2 do livro de Romanos, Paulo falando endereçado aos judeus, né? Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, ontem nós tivemos Romanos capítulo 1 e nós fizemos uma introdução do livro de Romanos. Paulo está escrevendo esta carta para a igreja que está em Roma, e a igreja que está em Roma tem judeus e gregos, né? Então são judeus e os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, que não eram praticantes, né, do judaísmo, que se tornaram cristãos, mas que ainda tinham ainda a lei de Moisés. E quando Paulo ele escreve essa carta, aqui no capítulo 2, ele já vai falar diretamente aqui com os judeus. Por que ele quer falar com os judeus? Porque os judeus, eles tinham uma questão com os gentios, porque eles se sentiam mais puros, porque eles não tinham os mesmos comportamentos que os gentios tinham, por questão de cultura, por questão de obedecer à lei e essas coisas. Então, quando Paulo escreve o capítulo 2, ele começa dizendo assim: portanto, você é indesculpável ao homem. Ou seja, você não tem uma desculpa porque você julga, e aquilo que você julga o outro, você também está se condenando. Então, o judeu, ele se achava no direito por causa da circuncisão, né? A circuncisão era uma obediência à lei, né? A lei mosaica de Moisés, que quando um homem chegava no 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. E essa circuncisão era o elo da aliança entre o povo de Israel e Deus. Então toda criança, né, todo homem, todo menino, principalmente os primogênitos, eles tinham que passar por isso no 8º dia. Então quando a igreja agora está vindo os gentios, alguns judeus se achavam melhores porque eles tinham passado pela circuncisão. Então era como se falasse assim: olha, a gente tem uma aproximação maior com Deus porque nós somos circuncidados, né? A gente tem uma aproximação maior com Deus porque a gente guarda o sábado. A gente tem uma aproximação maior com Deus porque nós obedecemos a lei, né? Nós somos mais puros, nós não comemos isso, não nos vestimos assim, não fazemos tais práticas. Então eles se sentiam religiosamente, né, a parte da religião, eles se sentiam mais aptos e mais puros. E por eles se sentirem assim, eles se sentiam no direito de julgar. Ele fala: olha, eu posso te julgar porque eu sou melhor do que você, porque eu sou circuncidado. E aí Paulo ele começa a chamar a atenção dos judeus exatamente sobre isso. Fala: olha, o nosso Deus, ele fala aqui no versículo 4, ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Os judeus, eles achavam que porque eles cumpriam todo esse rito, porque eles cumpriam toda essa parte da lei, eles tinham direito à justiça de Deus. Ou seja, eles achavam que eles alcançavam a justiça de Deus porque eles tinham todo esse cumprimento religioso. Então eles se achavam mais dignos do que os gentios, porque os gentios já não tinham a cultura da circuncisão, eles já não tinham a cultura de não trabalhar no sábado, de guardar, de santificar o sábado. Eles já não tinham essa cultura, né, de não comer certas coisas, não se vestir certos panos. E, então, esse tipo de comportamento, Paulo ele vem falar assim, olha, vocês esqueceram que o arrependimento vem por causa da bondade de Deus, porque é o Espírito Santo que vem nos convence do erro, ou seja, não é porque você obedece uma lei que ela provém de um arrependimento e te torna mais puro. Então Paulo ele chama a atenção para uma religiosidade aqui, que é a religiosidade que incomoda a fé, que é a religiosidade de se sentir superior ao outro, é de você se sentir mais digno, de você se sentir mais importante. Se nós vamos trazer isso para nós hoje, existe aí um pecado muito velado, que é o pecado da arrogância, né? É uma arrogância transvestida de santidade. Eu estou santo, eu estou separado, então eu me acho melhor do que a Bárbara, porque eu faço coisas que a Bárbara não faz, eu me visto do jeito que a Bárbara não se veste, eu tomo um posicionamento que a Bárbara não tem. Então eu consigo me sentir mais puro, mais santo, mais amado de Deus por causa disso. E na verdade, isso não é uma religiosidade pura, era uma arrogância, era um pecado que a pessoa se sentia com olhos altivos. Então, isso não é de agora. Paulo já estava advertindo os judeus, porque os judeus estavam olhando para os gentios e eles estavam se sentindo superiores, dignos da justiça de Deus. É que eu falo assim, olha, eu sou digno do que Jesus fez. Você não, mas eu sou digno. Então, Paulo ele começa a dar aqui uma exortação muito profunda para os judeus que servem para nós nos dias de hoje. Tome muito cuidado com essa santidade que parece uma santidade, mas é uma arrogância. Porque quando você se aproxima de Deus, você se torna mais humilde. Quando você se aproxima de Deus, você se torna uma pessoa santa para Deus. O que é uma pessoa santa? Não é uma pessoa perfeita, sem pecado. É uma pessoa de misericórdia, uma pessoa com bondade, uma pessoa que consegue compreender que Deus também tem misericórdia do outro. Quando eu começo a observar uma santidade que me coloca num patamar acima, me coloca num degrau, não é uma santidade bíblica. Porque quando você olha para os homens da Bíblia, vamos dar o exemplo aqui do homem que Jesus exaltou, que foi João Batista. Você nunca vai ver João Batista se vangloriar de nada. Você vai ver e falar assim, olha, eu não sou digno nem de calçar os seus sapatos. Você não vai ver ele querendo um tratamento diferente. Você olha para Moisés, um homem usado por Deus, você não vê ele querendo ser tratado diferente, ele quer comer um maná diferente. Olha, se você dá um maná pro povo, agora eu não. Eu quero comer diferente. Não, ele teve que passar os 40 anos no deserto comendo do mesmo maná que aquele povo, irmão. Nem entrou lá, né? Então, assim, ele não teve um tratamento VIP, porque era, né? Então, assim, tome cuidado com essa santidade que põe um crachá de merecimento, te põe num lugar VIP na fé, sabe? Assim, a minha oração chega primeiro, Deus tem mais amor por mim. Então, assim, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque o Senhor, e aqui ele vai falar no capítulo 2, o Senhor não faz acepção de pessoas, tanto para o juízo, como para a salvação. A salvação é dom dele, é mérito dele, é graça dele que ele nos dá como presente. Não existe mérito nenhum. Então, hoje, esse capítulo 2, ele serve para você que é da igreja, talvez ele seja muito duro que nós vamos falar. Cuidado com essa sua religiosidade, cuidado com o ato de você achar porque você vai em todo culto, que você participa de tudo, que você é melhor do que os que não conseguem fazer isso, ou dos que não fazem, ou que você se torna um mérito, né, de receber algo de Deus na fila, né, eu vou cortar a fila, Senhor, porque meu mérito é maior, eu preciso mais, né, eu preciso mais porque eu me empenho mais. É como se você estivesse comprando a graça imerecida de Deus. Então talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é bíblico. E Paulo fala que Paulo está pregando para os judeus porque os judeus se sentiam assim em relação aos gentios. Então se tome cuidado com esse sentimento, porque ele é muito pequeno, irmão, mas ele é muito venenoso. Ele envenena a sua alma, ele envenena a sua língua, porque você acaba acusando as pessoas de pecado que você comete. É interessante isso, né? Porque como é que você julga uma pessoa de um pecado que você está fazendo? Só que talvez leve outro nome, talvez seja diferente, mas o princípio do pecado é o mesmo. Então Paulo está chamando a atenção dos judeus para isso. Tome cuidado, porque vocês estão julgando coisas que vocês fazem. É interessante que nós começamos a live de ontem justamente falando a respeito disso, né?
Paulo, ele está falando para pessoas que precisam amadurecer, pessoas que estão saindo do leite, e ele traz essa profundidade da palavra. Porque o que acontece? É uma igreja que ele escreve uma carta que ela já aceitou Jesus. É uma igreja que aparentemente, irmãos, não precisava de algo assim, se você for olhar pela parte humana, porque vamos colocar aí os últimos 10 anos. Ela enfrentou o imperador Cláudio, ela enfrentou uma lei muito dura que matava os judeus, que matava os gentios, matava os cristãos, todo mundo que proclamava Jesus Cristo. E é uma igreja que resistiu a isso e tem resistido à perseguição inicial que a igreja estava tendo. Então você, humanamente, se fosse os dias de hoje, vamos colocar aqui os dias de hoje, você iria escrever para essa igreja aplaudindo, aplaudindo, elogiando, falando, olha, igreja, vocês é uma igreja muito boa, entendeu? Vocês estão resistindo, parabéns e tudo. Aí é onde vem o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em revestir um homem e uma mulher de Deus que tem um dom, uma capacidade de uma maneira sem brigar, sem trazer discórdia, sem trazer confusão, sem desfazer a igreja. Por quê? Porque nós temos a sensação de que o dom de exortação você tem que vir, você tem que dar na cara das pessoas, você tem que gritar, você tem que sapatear, você tem que falar mesmo a ponto de destruir a igreja. E esse ponto específico, ele é um alerta para mim e para você, porque a partir do momento que eu uso a palavra para destruir uma igreja, para dividir uma igreja, né? A partir do momento que eu uso o que é de Deus para isso, muitas das vezes, se nós observarmos, é ego do ser humano, é disputa entre homens e mulheres por status, por dinheiro, por reconhecimento, por qualquer coisa, menos a presença de Deus. Porque é interessante que Paulo faz isso, irmãos, ninguém vai ficar com raiva de Paulo, ninguém vai dar birra, ninguém vai desfazer a igreja. Não, as pessoas elas vão procurar conceito, elas vão procurar se unir mais. E aí ele vem falando, olha, você é indesculpável quando julga, versículo 1, indesculpável quando julga os outros. E aí Paulo, ele não vai dar um parênteses, ele não vai dar uma justificativa, ele vai falar, você é indesculpável quando você julga os outros. E isso, na teoria, irmãos, parece ser muito fácil, é muito bonito de se ler, é muito divertido de se pregar, muito bonito, fica bonito, né, nas pregações, mas você trazer isso para a vida real é extremamente difícil. Você receber uma pessoa que talvez não, na sua mentalidade, na sua percepção, essa pessoa não merece, essa pessoa não fez por onde, essa pessoa muitas das vezes não quis, né? Nós temos testemunhos de pessoas excepcionais aqui na cidade onde nós estamos, de pessoas que passaram mais de um ano sendo visitadas, sendo discipuladas, pregado o evangelho para essa pessoa falando, olha, eu não quero, eu não vou, e as pessoas continuarem orando, continuarem visitando, continuarem insistindo, né? Por quê? Por causa do valor que uma alma tem. E aí ele vai dizer, olha, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro está condenando a si mesmo. E aí eu acho interessante que ele vai fazer uma observação muito importante e que é do ser humano, que é o versículo 5. Ele vai dizer, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então ele faz uma observação para mim e para você, que às vezes teimamos em achar que nós temos uma opinião, nós temos um parecer, a gente entende, a gente sabe, a gente vai acumulando essa insatisfação como se Deus fosse um Deus injusto. Mas aí Deus ele é injusto de dar oportunidade para o outro, mas quando foi a minha vez de dar minha oportunidade para mim, Deus não foi injusto não, entendeu? Deus só foi injusto com o outro. Mas quando é comigo, eu não tenho essa mesma sensação. E aí ele vai e ele fala assim, ó, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então ele vai fazer uma observação muito importante para mim e para você. Nós entramos na classificação de ser corruptos
Nós entramos na classificação de desobedecer a Deus, a ponto de sermos egoístas, porque nós queremos a salvação para nós, mas o outro não é digno de salvação. Irmãos, então, quando eu e você passamos pela primeira etapa, né, que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já fez ali o primeiro passo, você aceitou, você batizou e você está dentro da igreja. Mas se nós não amadurecemos, se nós não saímos do leite para comer a comida sólida, como Paulo vem aprofundar eles aqui, ele vem falar, olha, agora vocês já aceitaram, vocês tiveram a graça pela fé, imerecida, porque aí o capítulo 1, ele já vem explicando justamente isso, que olha, é por fé, foi imerecido, nós não fizemos nada, por graça. E aí, por eu ter recebido isso, eu tenho que também querer isso para o outro. Eu não posso acumular uma sensação de injustiça, uma desobediência, um egoísmo nosso de achar que nós somos melhores do que os outros. Não, todos nós merecemos isso. Todos nós merecemos ser alcançados pela graça e pela justiça de Deus. E aí ele continua do versículo 9 ao 16, ele vai falar assim: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego também, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que pecaram sobre a lei serão julgados sobre a lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. E aí eu quero destacar sobre a imparcialidade de Deus, né? Que como é maravilhoso que Paulo dá esse choque nos judeus, né? Ele fala, olha, Deus, ele é imparcial no seu julgamento. Então, irmão, Deus não tem favoritos não, tá? Aquele assim, ó, Nayara é a favorita de Deus, então ela fez isso, eu vou dar um alento para ela, mas a Bárbara não faz parte do clube dos favoritos, a Bárbara cometeu o mesmo pecado, vai ser diferente. Então, Paulo estava ensinando para os judeus, olha, ele não é parcial, ele é imparcial na sua justiça. Então ele vai tratar os judeus e os gregos, fala assim, olha, vocês que conhecem a lei e só ouvem a lei, mas não praticam a lei, vocês serão tão julgados como os que não conhecem a lei. Porque é como se não conhecesse, porque como é que você conhece algo que você não pratica? Então ele fala assim, olha, o versículo 11, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então Deus, irmão, ele consegue separar só quem ouve, mas não obedece, não pratica, ele chama de ouvidores. Você até conhece a lei, você só não pratica e não obedece. Ele fala, olha, o justo para Deus não é quem conhece, é quem pratica. Então, você pode ter passado a vida inteira na igreja, conhece todos os livros, sabe até citá-los. Sabe citar eles, sabe citar os 12 apóstolos, sabe fazer aquela coisa toda, sabe, decorada, sabe falar os 10 mandamentos e tudo. Mas se você não pratica, para Deus você não é justificado. Você é justificado quando pratica, não é quando você conhece. Então, nós aqui da Escola Bíblica Casa de Isadora, por isso que os nossos cursos são gratuitos. Nós queremos que o maior número de pessoas consigam ter acesso. Porque você precisa conhecer para você poder praticar. Você não pode praticar algo que você não conhece. Você não pode obedecer algo no escuro. A palavra de Deus, ela é luz. Ela não é na escuridão. Então, conheça, mas pratique. Porque é isso que te torna justificado. Ah, eu conheço Deus. Mas se você não obedece, se você não vive uma vida de obediência e nem uma vida de praticar o que ele manda, não adianta. E aí era isso que ele estava falando para os judeus. Os gentios também não conhecem, mas às vezes eles obedecem pelo que está no coração. E assim, aquilo torna uma lei para eles. Torna a lei para eles também. E aí eles cumprem a lei como vocês cumprem. Então não há imparcialidade em Deus. Então tome cuidado de você achar que Deus está no seu clube, entendeu? Está só na sua igreja, está só na sua religião. A gente tem isso, a gente quer colocar Deus numa cerca, irmão.
nós somos da Assembleia de Deus, Deus só está aqui. Eu sou da Batista, Deus só está lá. Eu sou da Presbiteriana, Deus só está lá. Deus não se prende. Não se prende a costumes e correntes humanas. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que colocamos as nossas cerquinhas. E achamos muitas das vezes que Deus participa delas. E aí a gente, por causa dessas cercas, a gente não consegue ver a unidade do corpo de Cristo, porque a gente só consegue ver as diferenças, como os judeus estavam vendo. Eles só conseguiam ver as diferenças dos gentios. Eles não conseguiam se achar parecidos. Eles não conseguiam ver nada em comum. Aí Paulo falou assim, sabe que vocês não conseguem ver a bondade de Deus dos dois lados? Deus está sendo bom com você, está sendo bom com os gentios, e você não consegue enxergar isso. É como a Bárbara falou, você só consegue enxergar quando Deus foi bom com você, quando Deus perdoou os seus pecados, quando Deus cobriu os seus pecados, mas o do outro não pode ser coberto, o do outro não pode ser perdoado. Então nós achamos que Deus participa disso, né? Deus não é, irmão, do clubinho da quinta série, não. O Deus vai só gostar de quem eu gosto e de quem eu não gosto, Deus vai me vingar. Então, assim, tome cuidado, porque Deus ele é imparcial. Ele não entra nessa parcialidade de que, eu amo mais a Nayara, então todo mundo que a Nayara mandar eu, né, apontar o dedo, eu vou fazer isso. Irmão, Deus não faz isso, não. E não pense em você também que Deus só vai salvar quem você acha, nós achamos dignos de salvação. E esse é o perigo, irmão, de nós que estamos dentro da igreja. Uma vez eu conversando com um conhecido meu que foi criado dentro da igreja, e ele falou uma verdade. O nosso problema é acharmos que nós temos o manual da salvação. E só vai ser salvo quem estiver dentro do nosso manual. E aí quando a gente se surpreende que Deus vai para fora do arraial, Deus olha para os bárbaros, Deus olha para os gentios. Eu imagino os judeus, irmão, que se circuncidaram, entendeu? Que guardaram os sábados. Deus salvando os gregos que nunca guardaram o sábado, que não foram circuncidados, que comiam pouco de tudo que era jeito. Ele falou assim, sério, eu me guardei, entendeu? Eu me santifiquei para cultuar no mesmo banco que essa pessoa. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós olhamos e falamos assim, Senhor, como é que o Senhor teve misericórdia daquela pessoa? Olha o que ele fez. Ele não está merecendo. Olha a história de vida, olha de onde ele veio. Né? E aí você conhece essa parte de Deus que muitas das vezes a igreja não te apresenta. O Deus da imparcialidade. Um Deus que salva gregos, que ele fala, ele não faz acepção de pessoas. Ele salva os judeus e também os gregos. É tão lindo, irmão, quando Deus faz isso. Quando Deus olha para mim com um olhar de misericórdia, mas ele não tem esse olhar só para mim. Esse olhar não é exclusivo meu. Então aprenda isso. O seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, que para você não tem jeito, Deus olha com um olhar de miséria, o mesmo olhar que foi você que teve, que nunca aprontou o que ele aprontou, que nunca fez o que ele fez, o que nunca cometeu, você também foi digno desse amor. E é como Jesus falou, a parábola de quem é mais perdoado é quem devia mais. Quem parece que é mais grato é quem foi mais perdoado. Então, quanto mais você precisou da misericórdia de Deus, o Senhor te deu. E ele usa dessa imparcialidade também com o gentil, que não praticou o que você não praticou o que você praticou, mas também foi alcançado pelo amor de Deus. Eu acho essa parte desse capítulo 2 um dos maiores conflitos para quem faz a obra de Deus. E aí eu falo com os obreiros da casa do Senhor, eu falo com quem cresceu dentro do Evangelho, com quem foi criado, quem nunca se desviou, quem tem famílias de gerações e gerações, né, como judeus que se guardaram e catalogaram as suas gerações servindo a Deus. Esse é um dos maiores conflitos. E também é um dos maiores aprendizados que eu e você pode ter. Aonde de verdade eu e você conseguimos medir até onde vai o íntimo do seu coração, qual é o motivo no qual você serve Deus. E aí você consegue se questionar, você que está anotando, anote para você se questionar. Eu sirvo, por qual motivo eu sirvo ao Senhor hoje? Por qual motivo você vai à igreja? Por qual motivo você louva? Por qual motivo você prega? Por qual motivo você assiste culto? Por qual motivo você cultua o Senhor? Por qual motivo você não bebe, você não fuma, você não faz coisas que você acredita ser pecado? Por que eu falo acredita ser pecado? Porque tudo que nós fazemos praticamente durante o nosso dia
se torna um pecado ou outro dentro do nosso coração, porque não é o ato em si que nós estamos fazendo, mas a intenção do nosso coração, a intenção egoísta, a intenção de maldade, de estar acima do outro, ou estar melhor colocado, ou ganhar mais que o outro, a intenção, às vezes, maligna do meu e do seu coração, de tirar vantagem em algo que aconteceu, que naturalmente acontece durante o nosso dia, porque parte do ser humano, ele não consegue, por si só, né, isso eu estou dizendo assim, por si só, nós não conseguimos ter graça e misericórdia se não for o Espírito Santo em nós. E aí, por que eu digo que esse é um dos maiores aprendizados e um dos maiores conflitos? Porque ele vai dizer aqui, no versículo 14 em diante, esse finalzinho eu vou ler com você, 14. Quando, pois, os gentios não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena. Eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas. E aí o que eu quero destacar para mim e para você? Sabe qual é o maior conflito? É eu servir ao Senhor. Porque eu sou grata ao que Ele fez por mim, por você na cruz, independente de qualquer coisa, porque quando eu conheço que um índio ou uma outra cultura, vamos colocar aí um chinês, um japonês, um coreano, um africano, qualquer outro país que temos aí dentro do nosso mundo, ele às vezes ele não foi alcançado pela palavra Bíblia, por conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, como o nome Jesus Cristo, mas essa palavra ela vai dizer para mim e para você que a alma dela, a alma de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem uma lei, um conhecimento específico, é capaz de comunicar para ela quando ela está fazendo algo errado ou algo certo, e se ela simplesmente decidir seguir a consciência da alma dela, de ser uma boa pessoa, de ser misericordiosa, de perdoar, de viver uma vida boa com a sua família. Se ela decidir simplesmente essa parte, quando chegar o juízo final, Deus é capaz de julgar ela pelos segredos do coração dela, pelo que a alma dela fez, procurando ser uma boa pessoa. Então isso me faz entender que a igreja de hoje, ela não é uma hierarquia, ela não é uma escadinha que vai fazer assim, eu tô no primeiro degrau, a pastora Nayara tá no 5, entendeu? Se eu fizer um pouco mais para merecer, eu vou alcançar a Nayara, a gente vai estar ali no mesmo patamar, entendeu? E aí daqui a pouco eu faço carreira na igreja. Então, eu começo a entender que o evangelho ele não é uma carreira. Eu começo a entender que eu sirvo a Deus, que eu sou bom, que com as pessoas, na medida que eu consigo ser bom, que eu prego o evangelho, que eu louvo, que eu estudo, ou seja lá o que eu e você fazemos dentro de um ministério, eu faço por gratidão a Deus pelo que Deus é na minha vida. Não porque eu vou ser julgado melhor do que uma pessoa que não conhece a Deus. Porque o que eu vou ser julgado no mesmo nível que essa pessoa, que é pelos segredos do meu coração. Então eu posso estar com a roupa muito bonita, eu posso estar dando o melhor dízimo da igreja, eu posso ter carreira na igreja, eu posso ter 30 anos, que se o segredo do meu coração estiver fazendo tudo isso para comprar Deus, para merecer salvação, para me sentir melhor que o outro, tudo isso no dia final do juízo, tudo isso vai cair por terra. Tudo isso vai revelar quem eu sou, e aí é onde nós vamos ser julgados. E muitos não entrarão no reino de Deus, porque os segredos do coração dela fez ela fazer tudo isso. Aparentemente me engana. Aparentemente engana seu pastor, aparentemente engana sua família, mas a palavra diz que ele sabe diferenciar.
Então eu acho isso muito profundo, muito difícil, porque isso tira qualquer mérito meu, isso tira qualquer vantagem que eu acho que eu tenha, isso tira qualquer disputa dentro da igreja, isso tira qualquer hierarquia de dentro da igreja. Uma pessoa pode passar 30 anos no banco, e você pode ser 30 anos pastor. Você não está acima dos 30 anos que ela está no banco. Porque o coração dela, se ele estiver sendo sincero, os segredos do coração dela estiver em Deus, ele está servindo de todo o coração, a alma dela está sendo de Deus. É capaz dela entrar no reino de Deus e nós ficarmos. Se o que nós estamos fazendo não for sincero, se o segredo do meu coração estiver tentando comprar Deus, tentando ganhar dinheiro, tentando tirar vantagem, tentando merecer algo, eu acabo perdendo a minha alma pela minha arrogância. Porque aqui ele está usando as palavras judeu. Mas vamos colocar para as palavras de hoje? Eu posso colocar pastor, eu posso colocar missionária, eu posso colocar qualquer cristão, eu posso colocar qualquer pessoa dentro ou fora da igreja que está servindo a Deus achando que está merecendo algo de Deus. A graça é imerecida, a salvação é imerecida, nada do que nós fizemos. Aí eu repito o que nós falamos na live de ontem. Tem uma lista, se você não leu, lê o capítulo 1, de pecados abomináveis, de coisas ruins que todos nós cometemos e fomos e somos antes de ser salvos por Cristo. Ele não esperou a gente mudar para ele morrer na cruz, ele não esperou a gente mudar para ele buscar a gente, ele não esperou a gente mudar para ele pregar para a gente, para ele querer a gente. Ele veio quando nós ainda nos eram tudo isso de terrível e ainda somos. Por isso que a graça é imerecida. Por isso que isso é muito difícil de ser pregado, isso é muito difícil de ser compreendido. E isso é muito difícil de ser aceito. Porque às vezes você ouve, às vezes você prega, mas você não aceita. Na hora do dia a dia, entendeu? Você fala aquela famosa frase: Deus, eu não acredito que você está fazendo isso com ele, entendeu? E eu? Não acredito que fulano está sendo salvo, entendeu? Está sendo perdoado. E eu? Então não se coloque. Não se coloque numa competição. Não se coloque numa hierarquia. Não aceite cargos porque alguém está mandando você aceitar. Não aceite funções porque alguém está mandando você aceitar. Tenha uma vida com Deus primeiro. Entenda essa parte de que é imerecido. Para que você sirva a Deus. Não porque você está querendo comprar Deus, mas porque você é grato pelo que Deus fez sem você merecer. E aí, nós continuamos aqui do versículo 17. Diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Ele questiona. Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aí eu vou dar uma pausa aqui. E aí Paulo vem falando: vocês blasfemam o nome de Deus por causa do comportamento de vocês. Hoje, irmão, se você for evangelizar, era muito comum na minha adolescência a gente ver igrejas evangelizando. Hoje você vai evangelizar, as pessoas falam assim: você é crente? Você é crente que nem meu vizinho? Meu vizinho faz isso, faz isso. Então, nós conseguimos blasfemar o nome de Deus por falta de um comportamento cristão de verdade. Paulo estava chamando a atenção dos judeus. Você que se vangloria porque vocês têm lei, porque vocês ensinam, porque vocês é a luz dos cegos, né? Vocês são os máximos. Então, por que vocês ensinam? Por que vocês não ensinam para vocês mesmos? Por que vocês não obedecem o que vocês estão ensinando? Irmão, isso aqui é tão profundo que ele está falando. Ele está falando, como é que você consegue ensinar o outro e você não consegue ensinar assim? Você fala contra o adultério e você o comete. Ou seja, você comete o adultério que você tanto abomina. Ou seja, tudo aquilo que você abomina, você acaba fazendo dentro do seu coração, ou escondido, ou camuflado. Ele fala, olha, vocês falam dos ídolos, né? Porque o templo dos gregos, né, tinha muitos ídolos, mas vocês roubam no templo. Ou seja, vocês fazem coisas, aí você aponta algo, mas você está fazendo no seu coração, no seu íntimo. Tem pessoas que criticam pela falta de coragem de fazer aquilo ali.
critica, olha, o cabelo do fulano, mas no fundo, você tem vontade, você só não tem coragem. Você queria, você só não tem a coragem de fazer, entendeu? Então, eu vejo os problemas de antes, os problemas de hoje. Como, irmão, a gente estamos no meio evangélico, as pessoas não se preocupam com testemunho, não é com reputação. A reputação é você se preocupar com o que as pessoas vão achar de você por aparência. Eu estou falando testemunho, é caráter de vida. É você ter um comportamento cristão. Não para as pessoas achar, porque a reputação é assim, eu me preocupo com a minha reputação porque eu posso precisar dela. O testemunho é para a glória de Deus. Não é para mim ganhar frutos e flores. Isso aí é a reputação. O testemunho é para a glória de Deus. Então Paulo está falando, vocês estão blasfemando contra, vocês estão fazendo os gentios blasfemarem contra Deus, porque vocês estão transgredindo a lei que vocês ensinam, aquilo que vocês ensinam. Irmão, aquilo que ensinamos e pregamos é que será cobrado de nós. A partir do momento em que você ensina, que você prega, você está virando réu daquilo ali. Porque quando você não sabia, irmão, tá tudo bem. Você está no tempo da ignorância, como está dizendo aqui, você não sabia, vai a lei que está no seu coração. Agora, a partir do momento que você sabe, você até ensinou sobre isso, você vai se tornar réu daquilo ali. Se eu prego, nós estamos ministrando, nós estamos virando réu disso que estamos falando aqui. Pra gente não chegar lá na frente e falar assim, Senhor, eu não sabia. Sabia sim, você estava até ensinando, você estava até fazendo uma live sobre isso. Você deixou gravar, né? Como é que você vai falar que você não sabe? Então, tome muito cuidado com essa responsabilidade. Você que é líder, você que tem pessoas sobre a sua liderança, cuidado com o que você está ensinando. Porque você será cobrado por isso. Tem pessoas que falam assim, você tem que pregar o que você vive. Às vezes você está pregando algo que você não está vivendo, mas você tem que crer e obedecer. Você tem que crer e obedecer, porque se você prega a palavra, ela te torna réu daquilo, porque você está ensinando. Como é que eu posso ensinar algo que, irmão, a palavra de Deus não dá espaço para isso. Se você for no cardiologista, ele vai te falar tudo o que faz bem para o coração. Não quer dizer que ele está cumprindo aquilo, não. Ele só está passando um conhecimento que ele aprendeu. Ele estudou para aquilo, para ser apto a falar aquilo ali para você. Agora, a palavra não. A palavra que você prega, que você ensina, você tem que pregar ela para você também. Você também tem que pregar ela para você. Eu acho por isso que quando as pessoas estão pregando, eles acham que você está pregando só para as pessoas. Você também faz parte, você também é o ouvinte. Você é o primeiro. Você é o primeiro que está ouvindo aquela palavra. Ela tem que tocar em você, porque quando você, pastor, está pregando, você também é a ovelha que está ouvindo. Você é a ovelha também que está ouvindo. Você não está separado daquilo ali, não. Você não está diferente daquilo, não. Você faz parte. Você também está ouvindo. A mensagem também é para você. Então, faça essa reflexão. Faça essa reflexão da sua liderança, né? Porque falar, irmão, é muito fácil, mas a palavra ela também nos condena o nosso comportamento. O que as pessoas estão sabendo de Deus acerca do que você está fazendo? As pessoas ao seu redor estão aprendendo de Deus como com o seu comportamento? Será que as pessoas vão querer conhecer esse Deus que você prega, que você vive, que você diz que tem? Será que as pessoas vão querer conhecer esse Deus? Ou será que as pessoas vão querer distância desse Deus por causa do seu comportamento? Porque nós lemos a Bíblia e o mundo nos lê. O mundo vai nos ler. Ele não vai ler a Bíblia que você coloca debaixo do seu vizinho. Ele não vai ler a Bíblia que está debaixo do seu braço. Ele vai ler você. Ele vai ler você. O seu comportamento pode levar pessoas para Cristo. Nós estávamos comentando isso nesses dias. Eu tenho uma avó que o Senhor já levou, em 82. Olha o tanto tempo que tem, 40 e tantos anos. Eu encontro pessoas hoje que falam, eu nunca conheci um crente como a sua avó. Eu aceitei Jesus porque eu vi o comportamento da sua avó. Pessoas que me encontram hoje falam, sua avó me ganhou para Jesus com o comportamento. A minha avó não sabia escrever, minha avó não sabia ler. E a minha avó conseguiu pregar para pessoas com comportamento, com oração, com intercessão, com Deus usando. Eu acho isso maravilhoso, porque se passou tanto tempo, as pessoas ainda lembram como ela tratava quando a pessoa estava passando, quando a pessoa passou por momentos de dificuldade, né? 40 e tantos anos, eu lembro quando a sua avó me estendeu a mão. Irmão, olha quanto tempo passou, a pessoa ainda lembra daquele momento. Então, você consegue entender que você é um transmissor de Deus com o seu comportamento? O que as pessoas estão aprendendo de Deus? Com o que você está falando, com o que você está se comportando? Você está trazendo as pessoas para Deus ou você está afastando elas? E era isso que Paulo estava falando. Vocês estão julgando as pessoas de coisas que vocês fazem. Vocês ensinam para as pessoas, mas vocês não estão ensinando isso para vocês. E vocês estão fazendo com que as pessoas blasfemem contra o Senhor por causa disso. Irmão, isso é muito sério.
Isso é muito sério. Isso serve de alerta para mim e para você, porque a gente pode estar afastando as pessoas de Cristo por causa do nosso comportamento. As pessoas nos olham, as pessoas nos veem, as pessoas nos observam. E o que é que eles estão vendo de Deus na minha vida e na sua vida? Fica essa reflexão para mim e para você hoje. E eu acho interessante, irmãos, que ele vai falar de tudo isso daqui que ele vai falar. Ele vai falar de situações que o ego do ser humano se gloria, situações que o próprio homem aprendeu e ele está passando para frente. E quando nós temos principalmente a gente brinca o primeiro amor, né? Quando a gente aprende o evangelho, que a gente quer muito ensinar, a gente quer muito fazer, a gente quer muito estar com as mãos ali ensinando, ajudando, fazendo de tudo. Muitas das vezes nós pecamos porque nós queremos, como eu disse, merecer algo. Nós queremos nos gloriar em algo. Aqui ele está falando a respeito dos judeus, do papel dos judeus com a lei, né? Nós estamos falando de uma época em que, ali um pouco antes da vinda de Jesus, o templo ele se corrompeu muito, né? Tinha 2 sacerdotes, os sacerdotes já não era mais a descendência que Deus tinha mandado colocar, a lei era proclamada pelos fariseus, pelas várias pessoas diferentes, eles sabiam de cor, eles tinham acesso, eles tinham conhecimento e tudo, mas talvez, trazendo isso para os dias de hoje, nós temos a tecnologia que nos facilita muito. Nós sabemos de muito, achamos que sabemos de cor e salteado, mas Paulo nos alerta de uma cratera que divide entre saber e viver. Como a Nayara falou, existiu uma época em que pessoas que não sabiam ler, não só a avó dela, mas várias outras mulheres e homens de Deus por esse Brasil, por esse mundo, que eles não sabiam ler. Não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha o conhecimento que tem hoje, mas eles viviam. Então é um chamado de Paulo para mim, para você e para essa época, de que, olha, tome cuidado, para você não estar do lado errado da cratera. Existe um lado que é a razão, que é a lei, não que o conhecimento ele é errado, irmãos, mas ele se torna errado quando eu me apoio nele para a medida, para a régua de medida de quem pode e quem não pode ter Deus. Quando eu me torno ele régua de medida para me justificar, para me merecer, para me querer algo. E aí ele vai falar, olha, cuidado, porque se você não entender que você não consegue alcançar a lei toda, você não consegue praticar tudo que a Bíblia fala, você não consegue ser perfeito, que você precisa da graça e da misericórdia que todos precisam, você vai acabar blasfemando, você vai acabar sujando o nome de Deus, porque você está se tornando arrogante, a ponto de achar que você fez algo para merecer. Então, ele continua alertando aqui as características de judeu, né? Mas tente colocar o que eu vou ler aqui para os dias de hoje, para, às vezes, você que congrega numa igreja, o seu estatuto, as regras da sua igreja, as doutrinas que são aplicadas ali, o que você está colocando de apoio para você se achar melhor. E aí ele vai falar, versículo 25, a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E aí ele fala aqui sobre o verdadeiro israelita, né? Ele fala assim, olha, você tem a circuncisão, mas se você transgride a lei, se você desobedece, você está vivendo como essa circuncisão sua não valeu de nada. Porque, como eu falei, a circuncisão, ele era o maior sinal de santificação, de separação do homem com Deus.
Então a cobrança dos judeus era que os gentios não eram circuncidados. Então, assim, é como se fosse, vocês não fazem parte. Para vocês fazerem parte, vocês precisam se circuncidar. E aí Paulo vem falando assim, olha, se uma pessoa que é incircuncidada, ela consegue cumprir a lei melhor do que vocês, então elas podem te julgar. Porque, e aí ele fala assim, porém um judeu não é judeu quem é apenas exteriormente. Ou seja, não é só porque você se diz judeu. Ele falou assim, e essa circuncisão, ela não é só na carne. A maior circuncisão que você faz é a que você faz no seu coração. E que circuncisão é essa? A circuncisão era ali na parte íntima do homem, né? Aquela carnezinha ali que sobrava, né? Que eles falavam ali que era a parte impura, né? Que era impura, que trazia sujeira e tudo. Então eles cortavam como um sinal de cortar a impureza. Então o Paulo vai falar assim, a maior circuncisão que você faz é no seu coração. É você cortar a impureza do seu coração. É você fazer o sinal da circuncisão, era o sinal da aliança. Ou seja, ele falava, todas as vezes que vocês olharem um sinal, vocês vão se lembrar que vocês têm um pacto com Deus, que vocês têm uma aliança com Deus. E aí Paulo vem falar assim, o maior sinal de circuncisão está no seu coração. Ele fala assim, e essa circuncisão, ela é do coração, ela é no espírito, e ela não é segundo a letra, ou seja, ela não vem por causa da lei. Ela é cujo louvor não vem dos homens, ou seja, você não tem esse pacto por causa dos homens, vem de Deus. Essa circuncisão do coração, ela só vem de Deus. A dos homens, irmão, a criança não tinha nem escolha, eles já cresciam com aquela marca. Agora, a do coração, tem que ter muito, você tem que fazer isso com amor a Deus. Você tem que querer e tomar essa decisão. E aí Paulo fala assim, essa circuncisão é a que vale, é a do coração, porque não adianta você ter ela externa, não adianta você ter ela no exterior e você continuar vivendo, transgredindo a lei, você viver desobedecendo ao Senhor. É como se não valesse nada. Ele falou assim, mas a do coração, que é aquela do Espírito, que não vem pela letra. Porque a letra trazia o medo, irmão. A lei, você obedecer a lei por causa do medo. E aí, essa circuncisão do coração, ela já não vem pelo medo. Ah, eu estou obedecendo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou obedecendo porque eu tenho medo de Deus tomar meus bens. Ah, eu estou obedecendo porque eu tenho medo de Deus matar meus filhos. Não, essa circuncisão vem por causa do louvor a Deus, porque você é grato pelo que Deus fez. Você é grato pela misericórdia que o Senhor fez. Aí essa circuncisão que Paulo está dizendo, essa é a verdadeira. O verdadeiro israelita, ele está circuncidado no coração, não é na pele. Às vezes você aprende, e é muito comum isso, nós aprendemos a viver um cristianismo de exterior. Você aprende a se vestir. Agora existe até a moda evangélica, né? Venha ver a moda evangélica. Você aprende a vestir as roupas, você aprende o crentez, né? O linguajar. Você aprende tudo isso. Só que isso tudo é exterior. O que Deus quer é a circuncisão do seu coração, a impureza tirada aí dentro, a intenção do coração. Nós falamos sobre isso. Você será julgado pela intenção do seu coração, pelo segredo do seu coração. Então reflita o porquê da adoração, o porquê do louvor, o porquê que você cultuou o seu, porque esse segredo, e se é um segredo é porque está escondido. As nossas verdadeiras intenções, irmão, elas são um segredo, só que elas são segredo para os homens. Eu posso guardar esse segredo para mim, ele não é para o Senhor, e vai chegar um dia que não vai ser segredo para ninguém, porque ele vai expor os nossos segredos. Aí nós vamos descobrir até nós mesmos, Senhor, eu achei que eu sabia esconder, eu achei que, Senhor, que eu sabia disfarçar. E você vai descobrir que você não sabe disfarçar, que você não sabe esconder. Porque isso é o coração. Se você for circuncidado no coração, o seu exterior não vai ser difícil de mudar. Você não vai brigar com o seu exterior. Porque a maior mudança, ela está aqui dentro. Quando a intenção do seu coração muda, os seus lábios vão mudar, o seu pensamento vai mudar, a sua mente vai mudar. Quando você circuncidar o seu coração de verdade, que é o que Paulo está falando, essa é a verdadeira, assim, não vem da letra, não vem do medo, não vem do exterior e não vem da aparência, ela só vem da parte de Deus. Por isso que é importante você ter um relacionamento com Deus, porque só Ele pode fazer esse favor para mim e para você. E aí nós encerramos a live de hoje fixando muito para mim e para você esse último versículo, que é o versículo 29. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O que eu quero destacar, reforçando isso que a Nayara está falando? Paulo, ele vem para uma igreja que talvez, se não fosse o dom da parte de Deus, era uma igreja que estaria sendo aplaudida por estar resistindo, né, ao meio de tantos templos, ao meio de tanta perseguição, se mantém ali.
mas Paulo ele vem com uma palavra para exortar e enraizar esse cristão que aceitou Jesus, que está permanecendo na fé, mas ele vem trazer profundidade para as raízes dessas pessoas, para que eles possam se firmar e não se desviar de Cristo mais, para que eles possam entender o sentido de viver em Cristo. E por que morrer era lucro? Porque não era merecido, porque não era graça, era misericórdia, e nada poderia pagar. Eu acho interessante que Paulo está destacando um cristão, um evangelho, irmãos, que ele não se desvia. Hoje nós temos tantas igrejas, tantas placas, tantos ministérios, tantos jeitos, mas qualquer coisa que alguém faça, a pessoa se dói, a pessoa se desvia, a pessoa sai chateada, a pessoa larga Deus, a pessoa culpa Deus. Isso tudo, irmão, é imaturidade. Isso tudo é falta de profundidade na palavra e em conhecer Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos firmados nessa palavra, quando nós entendemos que é imerecido, quando nós entendemos que nada que nós fazemos vai fazer a gente merecer, e que Deus veio para os errados, para aqueles que não merecem, para os pecadores, e nós entendemos esse princípio de Romanos 1 e 2, você não se desvia mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado. Senhor, que esta palavra, Pai, possa entrar nos nossos corações, possa ser mais forte, meu Deus, meu Pai, do que a circuncisão. Possa ser mais forte, meu Deus, meu Pai, com tudo que nós achamos, com tudo que nós pensamos, com tudo aquilo que nós julgamos, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina, meu Deus, meu Pai, a Te conhecer e a Te servir, Pai. Pela graça, pelo cuidado que o Senhor tem, pelo sacrifício que o Senhor já fez na cruz por nós, mesmo sem merecermos, Pai. Isso é tão importante, Pai, porque quando entendemos isso, nós entendemos que não é uma corrida, não é uma competição, não é uma hierarquia, Pai. Nós estamos lidando, meu Deus e meu Pai, com o Evangelho que foi pregado desde essa época, Senhor, para ganhar almas, porque as almas têm valor, Pai. Porque como nós tivemos valor para o Senhor, aqueles que não Te conhecem também têm valor, Pai. Que nós possamos entender isso e ter amor, ter compaixão, ter misericórdia, porque aquilo que nós tivermos, Pai, pelo outro, é aquilo que a Tua palavra fala que o Senhor vai ter por nós. Se nós tivermos, meu Deus, orgulho, se nós tivermos julgamento, se nós tivermos coisas ruins, o Senhor também terá, sim, coisas ruins para nós. Não porque o Senhor é mau, Pai, mas porque nós estamos colhendo aquilo que nós estamos dando. Por isso, o Senhor nos ensina, Pai, a que a nossa alma possa entender, a ser bom, a ser misericordioso, a ter compaixão, Pai, porque o Senhor tem compaixão conosco. É o que eu Te peço, Pai, Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, até amanhã, 10 horas. Eu aguardo vocês. Romanos, capítulo 3.